Tá. Não, perfeito, Kátia, sem problema nenhum. Isso, eu vou minimizar aqui. O tamanho de tela tá bom? Vocês preferem que eu vou dar duas opções para ficar aqui com a webcam, ou eu coloco desse outro formato aqui, tela inteira? Para mim não faz diferença. O que vocês preferem? Acho que assim fica melhor para ver, né? Vocês querem dar uma... Ou não mudou nada para vocês? Professor, aqui tá a mesma coisa. Não mudou nada? Pra mim também. Não, tá com a tela inteira você. Ah, não, pra mim tá... É que pelo celular é diferente. Pra mim tá o Brito numa tela pequena, no vídeo, e a tela compartilhada, que é os slides, tá embaixo, maior do que a imagem dele. Entendi. Eu não tô vendo nem os slides. Eu não sei se é porque eu tô pelo celular. Deixa eu ver aqui. Eu vou desativar minha webcam, ver se você vê o slide. Agora eu consegui, professor. E eu vi aqui, eu teria que... É que são duas telas diferentes, aí eu tenho que escolher qual eu quero ver. Entendi. Não dá pra ver os dois. Então, na verdade, é vocês que controlam isso, né? Quem tá vendo... Tá... Isso. Eu só controlo para gravação. Pelo celular é assim, eu tenho que escolher qual das duas eu quero ver. Não, tá ótimo, não tem problema. Aí eu vou ver o slide, tá, professor? Não, perfeito. Eu vou fazer isso também, eu vou colocar na tela inteira. Se vocês quiserem colocar também, só para ficar mais fácil a gravação. Aí quando os alunos forem assistir de novo, às vezes vê no celular, fica muito pequena a tela. Mas na tela inteira fica... Tá bom. Tá bom? Eu acho melhor mesmo. Obrigada. Tá ótimo. Bom, vamos começar então, pessoal. Só recapitulando um pouco da aula passada, né? A aula passada a gente viu uma coisa bem interessante, que é aquela diferença entre reatores mistura completa, né? Então a gente trabalhou com reator mistura. Aí vocês... É uma dúvida que eu tinha, eu perguntei para alguns alunos, parece que vocês viram isso, né? Com a Gisele, de uma forma mais simples, mas chegaram a entender a diferença de um reator mistura, de um reator pistonado, viu a cinética dos dois, certo? Então, tendo isso como verdade, que vocês viram isso e entenderam, então a gente trabalhou então na concepção de reator mistura. O reator mistura é aquele que na hora que você injeta alguma coisa, você injeta o efluente, né, você coloca, ele vai ser misturado instantaneamente da forma mais homogênea possível, fazendo com que a concentração do meio ali vai ser exatamente igual à concentração de saída, e isso caracteriza um reator mistura ideal, mistura completa ideal. Aí a gente sabe que os reatores eles fogem dessa idealidade, aí tem os mais próximos à mistura, a gente consegue modelar isso, tudo bem, mas não vem ao caso. Uma coisa que a gente viu na aula passada então foi reatores mistura completa, eles têm basicamente também duas subdivisões, aqueles que apresentam uma recirculação de biomassa e aqueles que não apresentam recirculação de biomassa. O que é essa recirculação de biomassa? Então vocês imaginam lá o meu reator aqui, né, o sisteminha, e depois você tem um decantador aqui, ou uma lagoa de decantação, e você tem o líquido saindo aqui, o lodo que está presente no reator vai acumular aqui no fundo, e daqui você tem um descarte final do efluente tratado. Então, um reator sem recirculação, simplesmente esse lodo aqui ele vai ser removido periodicamente, vai ser descartado e nada retorna para o reator. Exemplo, reator mistura, lagoa aerada de mistura. Ou você pode pegar esse lodo que ainda está ativo, então daí já vem a sacada do nome do reator que a gente vai ver hoje, né? Esse lodo que acabou de sair do reator, que ainda tem atividade microbiológica aqui nele, e você pode pegar uma parte dele e voltar para o meu reator. Ou seja, você pega esse lodo ativado, né, que está ativo, e retorna ele para o sistema, para daí você conseguir fazer aqui aumentar a concentração de CX no reator. E como a gente viu na aula passada, quando a gente faz isso, a gente desvincula os conceitos de idade de lodo de tempo de detenção hidráulica. Então, nesse caso, esse reator, por exemplo, ele pode ter um TDAH de, sei lá, 8 horas e, ao mesmo tempo, ele pode ter uma idade de lodo
sei lá, de 5 dias, 10 dias. Por quê? Porque eu desvinculei. Uma coisa não tem mais relação com a outra. Porque eu controlo essa idade de lodo em função dessa minha recirculação, desse meu descarte de lodo aqui. Isso a gente viu na aula passada. E sabendo disso, né? Sabendo dessa concepção, que é um reator mistura com recirculação, é que a gente projeta um reator de lodos ativados. Então, assim, conhecendo tudo que a gente viu na aula passada, a parte de dimensionamento é muito fácil. Porque vocês entenderam a teoria do negócio, né? Vocês entenderam a origem do sistema, vocês entenderam como ele funciona, como é que ele foi feita a concepção, por que a gente recircula. Conhecendo tudo isso, que eu falo que a aula passada é uma das mais importantes, o resto é só a gente lembrar como é que faz, qual formulinha usa para calcular volume, calcular... Porque tudo vem de entender o escoamento do reator e como é que funciona o balanço com e sem recirculação de lodo. Então, aqui, é o que a gente mostrou ali. Um tanque de aeração, é um reator aeróbio, né? Assim como as lagoas, esse aqui é um reator aeróbio também. Entra meu esgoto aqui, ele vai ter o reator, que vai ser um reator mistura. Ele vai para o decantador. Nesse decantador, parte dos sólidos fica aqui no fundo. Vai sedimentar aqui no fundo, né? E desse sólido que sedimenta, uma parcela eu jogo fora, uma parcela eu retorno para o reator. E, de novo, a gente viu na aula passada, vale a pena falar de novo. Eu jogo um pouco fora por um único motivo. Porque a gente poderia pensar, para aumentar a idade de lodo e aumentar a concentração do reator, aumentar a concentração de bactéria no reator, que seria bom para a gente, né? Quanto mais bactéria, mais ele vai degradar o poluente num tempo menor. A gente poderia simplesmente jogar, não descartar nada de lodo e recircular 100%. Mas por que isso não pode? Pelo motivo simples. Se você começa a recircular todo o lodo que vai sedimentando, vai chegar uma hora que a concentração de lodo dentro do teu reator vai ser igual à concentração de lodo aqui do fundo do decantador. E quando isso acontecer, o teu decantador ele vai começar a aumentar esse nível de lodo, aumentar o nível de lodo até começar a sair lodo em concentração CXX aqui no efluente. Por isso que não pode. Por isso que se buscam alternativas para, hoje em dia, né, sistemas mais modernos, como o reator de membrana e tal, sistemas alternativos para melhorar a eficiência dessa etapa aqui, que é a etapa de separação. Para você conseguir aumentar a concentração de micro-organismos aqui. Mas, em um reator de lodos ativados, isso é muito limitado, tá? Então a gente tem limitações de quanto que a concentração pode ficar aqui, e quanto que esse lodo consegue separar aqui no fundo. Mais que isso não dá para ser atingido no reator de lodos ativados. Vocês vão ver isso com os parâmetros de projeto quando a gente for falar deles. Então, nesse tipo de sistema, né, um reator mistura com recirculação, você consegue trabalhar com baixo TDAH e elevada idade de lodo. Diferente da lagoa aerada, de mistura, que a gente tinha as duas coisas sendo iguais. Por isso que a gente precisava de TDAH de 5 dias, para a lagoa aerada facultativa até mais do que 5 dias, né? Aqui não, aqui vocês vão ver que o TDAH é de horas. Você consegue fazer o processo de tratamento para a mesma vazão de efluente, isso que é legal entender, em questão de horas. Então, assim, bem diferente. Tá aí um tanque de aeração de um reator de lodos ativados. Vocês vão conseguir verificar aqui, ele formou tipo uma escuma aqui em cima. Não dá para ver muito bem, mas no próximo slide eu acho que dá. Aqui, a tubulação que faz o ar entrar no reator, e a aeração ela é feita por difusor, diferente do que a gente viu em lagoa. A gente vai ver na aula de hoje a forma com que o ar entra nesse tipo de reator aeróbio, né? Nesse tipo de tanque de aeração. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, no mesmo local, aqui os tubos, né, vindo dos sopradores de ar. E aqui, imagine aquelas pedras porosas de aquário, tudo, mas uma coisa, é claro, com uma dimensão maior, uma coisa comercial, e injeta ar, microbolhas de ar no fundo desse reator, e aí ele vai ficar aerado. Aqui dá para vocês verem a movimentação, e isso torna o reator mais próximo, um reator mistura completa do que um reator pistonado. Mas aí fica óbvio vocês pensarem. Imagina o seguinte, aqui é a entrada do esgoto, e aqui no finalzinho é a saída. Então vamos pensar nesse reator sendo real. Esse reator aqui ele é real. Vocês acham que a concentração que entra aqui
de esgoto vai ser exatamente igual àquela que está saindo aqui? Não, não vai. Eu vou ter uma concentração um pouco maior na entrada do que na saída. Por quê? Porque apesar desse ser um reator mistura completa, ele não é ideal. Ele não é um reator teórico, ele é um reator real e ele então foge da idealidade, gerando esse desvio, que a gente consegue descobrir ele, né, ver quão próximo do reator mistura ele é, fazendo ensaios hidrodinâmicos e alguns testes e tal. Mas não é o caso aqui. Só para vocês entenderem que esse é um reator mistura, mas vocês podem visualizar e falar, Brito, mas é impossível que está entrando aqui e sair aqui. Realmente é impossível, porque ele é um reator real e ele foge daquela idealidade de um reator mistura completa ideal. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, aqui ele transformou, era uma setinha aqui, ele transformou numa lua. Vocês devem estar vendo, mas nos slides que vocês têm no site é uma setinha, tá? Não quis pôr uma lua aqui, não. Acho que eu pedi para ele transformar o slide, né? Para carregar nesse programa, ele deve pegar alguns caracteres e transformar. Ficou esquisito, mas tudo bem. Então, princípios e fundamentos desse tipo de reator. Muito simples. O esgoto na entrada do reator mistura com o lodo que é recirculado e dentro do reator ele é misturado, agitado e aerado. Dentro do reator. Depois que esse efluente sai do reator, né, depois que ele percorre todo o TDAH ali do reator, esse efluente, que seria o tratado mais o lodo, ele vai para a minha unidade de decantação. E no decantador, esse lodo ele vai sedimentar no fundo do decantador. A maior parte dele, vocês vão ver, 50%, 60%, às vezes até mais que 60%, retorna para o reator e o restante é descartado como resíduo, vira o lodo, descarte do nosso sistema. Então o princípio de funcionamento dele é relativamente simples. O que é complicado às vezes é a parte de dimensionamento, que acaba envolvendo muitas variáveis aí, mas vocês vão entender tudo na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa no processo de lodos ativados, existem algumas variações dele. Então não é um único reator lodos ativados. Por exemplo, a gente pode subdividir o processo de lodos ativados com relação à idade de lodo que esse sistema vai apresentar. Como assim? Então vamos lá. A primeira situação é um reator de lodos ativados no qual eu emprego uma idade de lodo entre 4 e 10 dias. Quando eu faço isso, esse reator, esse sistema é chamado, né, é denominado de lodos ativados convencional. Tá, e qual que é a diferença dele para o outro que a gente vai ver daqui a pouco, que é o lodos ativados com aeração prolongada? É justamente a idade de lodo. Um vai ter uma idade de lodo de 4 a 10 e o outro vai ter uma idade de lodo superior a essa. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê que existe essa diferença e qual é a vantagem e desvantagem de cada um dessas concepções. Então vamos começar com o convencional. Olha o fluxograma completo desse sistema de lodos ativados convencional. Então olha o fluxograma, ele passa no gradeamento, vai para a caixa de areia. Isso aqui, pessoal, vou fazer um parênteses aqui. Eu acabei pulando essa parte aqui no nosso curso. Eu vou gravar uma aula bem rapidinho e vou disponibilizar para vocês, só para a gente não perder a aula online assim. Porque isso aqui é um tema que vocês já devem ter visto em mais de uma disciplina. Então, assim, eu vou gravar uma aulinha só para vocês relembrarem, no projeto final de vocês se entregarem um processo completo, e não só os tanques biológicos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma aulinha aí de uma meia horinha, como é que dimensiona a grade, como é que dimensiona a caixa de areia, mas não vou gravar uma aula longa, assim, não dar exercício para vocês fazerem, não, porque é um assunto que acredito que para grande parte de vocês, ou para todos, já foi bem discutido, já foi bem trabalhado em mais de uma disciplina nos cursos que vocês cursaram aí. Então, depois que passa pela grade, caixa de areia, ele vai numa calha partial. Da calha partial, ele entra numa unidade de decantação primária. Por quê, pessoal? Isso aqui, essa unidade de decantação primária, ela vai ter uma única função, que é pegar toda a DBO particulada no meu efluente bruto e separar ela
num decantador. E por que eu faço isso? Porque essa biomassa aqui, essa biomassa não, essa DBO particulada, né, essa parte que não está dissolvida no esgoto, ela acaba sendo mais facilmente tratável, assim, o tratamento dela acaba sendo mais fácil via tratamento de lodo do que via tratamento do líquido, justamente por ele ser sólido, né? Assim como o lodo decantador, ele acaba sendo um resíduo sólido, um material ainda não dissolvido. Então, a gente pega esse resíduo aqui, junta com o nosso resíduo que vem do decantador e faz todo o processo de tratamento dele que a gente vai ver daqui a pouco. E o líquido clarificado, ou seja, aquela DBO que está solúvel no meu efluente aqui, que está solúvel, que está dissolvida, ela vai para o reator biológico, aqui sofre a degradação aeróbia, e esse efluente mais o lodo vem para o decantador, o lodo sedimenta aqui no fundo, e o líquido tratado vai para o corpo receptor, vai para o curso d'água. E esse lodo, uma parte dele a gente vai recircular para o reator. Então esse caminho aqui, né? Ele vem aqui, volta para o meu sistema. E uma outra parte a gente vai pegar e vai jogar ele, misturar ele, na verdade, com o meu resíduo do decantador primário e vai vir para o processo de tratamento desse lodo. Por quê, pessoal? Imagina, esse lodo aqui, os dois são lodos que estão ativos ainda. Esse aqui, por exemplo, eu estou recirculando ele para o reator. Ele é um lodo ainda ativo. Eu não posso simplesmente pegar esse lodo e dar uma destinação final para ele, porque ele ainda tem atividade biológica. Então, assim, eu tenho que fazer um tratamento dele, assim como esse resíduo aqui que também está no decantador primário, porque esse resíduo ele também tem material que ele é biodegradável, né? Então, assim, ele não está na forma final de disposição dele, porque ele ainda tem material biodegradável. Aqui também a minha biomassa ela ainda é biodegradável e ela ainda é ativa. Então eu pego todo esse excesso de lodo e mando para uma unidade de tratamento de lodo. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Pessoal, tá tudo ok, né? Começaram a cortar grama aqui do lado de casa. Eu falo que aqui onde eu moro tá complicado. Não sei se vocês estão ouvindo. Não dá para ouvir o cortador de grama, não. Fica tranquilo. Não dá para ouvir? Tá ouvindo? Tá normal, tá ótimo. Tá. Não, tá ótimo. Então. Aqui também. Não, perfeito. Estão cortando grama aqui do lado. Aí, o que eu faço com esse lodo? Ele vem para uma unidade de digestão anaeróbia. Então, imagina, eu vou colocar esse lodo, junto com esse lodo primário, o lodo secundário e o primário, em tanques anaeróbios, e eles vão ficar ali. O único alimento que eles vão ter para degradar é a própria massa celular, a própria biomassa celular. Então, aqui vai ocorrer o processo de respiração endógena que a gente fala, né? Eles vão meio que se autodegradando até gerar um composto inerte, que seria um material não ativo, mas sem atividade, né? Então, eu passo para uma unidade, isso aqui é um adensamento, vai fazer um desaguamento desse lodo, ou seja, fazer ele ficar mais concentrado, entra para as unidades de digestão anaeróbia. Esse lodo, quando ele sai dessa digestão, ele já está um lodo inativo. Por quê? Porque ele foi se autodegradando, passou por 2 unidades de digestão e, saindo esse lodo inativo, ele vai passar por uma unidade de desaguamento. O que é desaguamento, pessoal? É remover a água do sólido. Imagina, o lodo é uma coisa sólida. O lodo ele é sólido, só que como ele está misturado com esgoto, ele fica com uma concentração de sólido muito baixa. Então, assim, quando você vê o lodo misturado com esgoto, ele é praticamente água, quando você vê. Aí a gente precisa adensar por filtro prensa, centrífuga, para fazer ele ficar uma coisa mais sólida, uma pasta sólida, que são essas unidades de desaguamento e adensamento aqui. E esse lodo já adensado, ele vai para o transporte e disposição final, normalmente feito em aterro sanitário. Esse é o ciclo de um lodo desativados convencional. Então, olha quantas etapas ele envolve. Certo? Então, assim, eu tenho, além do tratamento do líquido, eu pego esse lodo que ainda está ativo, faço o tratamento dele,
para depois fazer o transporte de exposição final. Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tudo certo, pessoal? Então vamos continuar. E qual que é a diferença? Professor, essa aula ela vai ser disponibilizada igual as outras, né? No slide? Os slides já estão no site e eu estou gravando a aula para disponibilizar no YouTube. Ah, não, então tá bom. É porque eu acho que já eu vou ter que sair. Tudo bem. Aí eu vou assistir. Então tá bom, obrigada. Aí vai estar no YouTube disponível para vocês sim, tá bom? Ah, então, obrigadão. Imagina. E como é que funciona de aeração prolongada? Vamos ver. Primeiro, a diferença que vocês conseguem ver é a idade de lodo. Ela é bem superior, né? Se a gente pegar a anterior, de 4 a 10 dias, essa aqui, ela vai de 18 a 30 dias. Ou seja, as bactérias permanecem no reator por um período maior de tempo. De 18 a 30 dias. A idade de lodo. E como é que fica, então, o sistema em que eu tenho esses lodos ativados com aeração prolongada? A aeração prolongada é justamente isso. O lodo, por ficar mais tempo no reator, ele acaba recebendo uma aeração por mais tempo. Por isso que denomina aeração prolongada. E vocês vão entender o porquê desse nome aqui no sistema. Olha a concepção dele. Então, de novo, meu preliminar. Não tenho decantador primário. Todo o meu esgoto, tanto a parte solúvel quanto a particulada, entra no meu reator. Esse reator aqui, ele vai ter o tempo de detenção hidráulica um pouquinho maior do que o reator convencional. E ele vai ter uma idade de lodo muito maior do que o convencional. E o efluente que sai daqui vai para o decantador, aqui sedimenta o lodo e o líquido tratado vai para o rio. O lodo, parte dele retorna para o meu reator e parte dele, olha o tratamento de lodo como é que fica. Não tenho mais digestão de lodo, ou seja, deve ter acontecido alguma coisa com o lodo aqui que ele sai já estabilizado. Ele sai com baixa atividade. E por ele sair com baixa atividade, eu não preciso fazer aquelas unidades para digerir ele, para fazer ele perder a atividade dele. E fazendo isso, então, a única coisa que eu tenho que fazer é desaguar ele, é tirar a água do lodo. Seja por filtroprensa, por centrífuga, qualquer unidade de disposição de lodo aí que a gente vai encontrar. Então, olha como que a coisa ficou um pouco mais simples. O líquido entra e tal. E por que eu não tenho decantador primário? E por que eu não tenho tratamento de lodo? O tratamento anaeróbico do lodo? Justamente pelo fato do meu esgoto, do meu lodo, né, ficar nesse meu reator por muito tempo, pessoal. 18 a 30 dias. Então vocês imaginam. O meu lodo vai ficar aqui por todo esse tempo. Vai chegar um momento, devido à quantidade de lodo que vai ter ali e tudo mais, que eles vão começar a se autodegradar. Ou seja, esse processo além da digestão do meu esgoto líquido que está entrando, eu vou ter nesse sistema um processo de degradação da própria biomassa pela própria biomassa. Devido ao grande tempo que esse líquido fica aqui, que esse lodo fica aqui. Então ele vai ficar tanto tempo aqui, a idade de lodo é tão alta, que ela vai sofrer o processo de decomposição, de respiração endógena, né? E com isso, esse lodo, quando ele sai do reator, ele já sai com baixa atividade. E ele saindo com baixa atividade, tudo que eu for descartar, eu já posso fazer diretamente o desaguamento e exposição final. Por quê? Porque ele não é um lodo com a atividade do anterior que a gente viu, com lodos ativados convencional. E justamente por ele ter essa menor atividade, é que eu preciso de ter mais tempo ele no meu reator também. Então uma coisa leva a outra. É por isso que ele tem que ficar ali de 18 a 30 dias. E vocês vão ver que a concentração de biomassa nesse reator também acaba sendo um pouco maior, justamente para eu conseguir manter uma mínima atividade ali para conseguir a degradação. E o TDAH desse tipo de reator também vai ser um pouco maior. De novo, para eu ter tempo suficiente para que a minha biomassa consiga degradar o meu efluente.
Então, assim, não é que essa biomassa está morta, tá? E ela vem para o reator morta. Não, é que ela vai ter menor atividade, justamente por ter menores atividades, que eu vou ter que ter um volume de reator maior e eu vou ter que ter uma idade de lodo muito maior. Idade de lodo, vocês viram que é massa de biomassa por vazão que eu descarto. Então, eu vou acabar descartando menos, vou acabar deixando mais massa de biomassa aqui dentro para justamente que esse processo ocorra de digestão desse lodo que está aqui presente. E esse lodo que já vai sofrer um processo de digestão, já vai estar praticamente estabilizado, eu faço o tratamento dele de uma forma mais simples, que é só o desaguamento, transporte e destinação final. Sim ou não? Eu tenho uma pergunta. Em relação, comparando esses dois processos, Sim. Em relação à área, à eficiência e ao custo, qual processo é melhor? Ótima pergunta. Vamos pensar. Então, antes de eu responder para a pergunta diretamente, assim, eu quero perguntar para vocês o que vocês veem de vantagem em um e o que vocês veem de vantagem no outro, e o que vocês veem também de desvantagem em um e o que vocês veem de desvantagem no outro. Vamos pensar juntos. O convencional, ele tem aquele decantador primário, né? Então, provavelmente a área ocupada vai ser maior. Mas, em contrapartida, ele é mais rápido. Não sei se ele trata mais em menos tempo, mas ele aparentemente parece ser um processo mais rápido. O convencional o TDAH dele é menor. Isso, acertou? Perfeito. Mas, em contrapartida, ele precisa passar por um processo de tratamento para descarte de lodo, que é maior, que também vai gerar um custo, né? Perfeito. Então, na verdade, os dois têm vantagens e desvantagens, mas eu não sei, de fato, falar qual que é o melhor tratamento. Perfeito. Assim, o apontamento que você fez é perfeito. Qual que é a grande vantagem do aeração prolongada? É o tratamento de lodo. Isso é caro, você montar mais reatores, fazer todo o tratamento desse resíduo nos biodigestores, isso vai gerar um custo adicional no teu processo, com certeza. Ah, mas e o tanque vai ser um pouco maior de aeração prolongada? Vai ser maior um pouco do que os outros, mas você, como você mesmo falou, não tem um decantador primário, então isso pode gerar uma outra vantagem. Tudo isso é perfeito. Só que qual que é a grande desvantagem desse tipo de reator? É gasto com aeração. Por quê? Todo o resíduo proveniente do decantador primário e todo o lodo do decantador secundário que tem que ser estabilizado, no reator convencional, ele vai ser estabilizado num processo anaeróbio. Ou seja, processo anaeróbio não tem gasto de energia com aeração, por exemplo, e o contrário, ele pode até gerar um biogás que poderia ser aproveitado no processo. Porque a decomposição anaeróbica, o subproduto final é CO2 e metano. Já nesse processo aqui, com a aeração prolongada, todo esse lodo, tanto do decantador primário quanto do secundário, ele é estabilizado aerobicamente, num reator aeróbio. Ou seja, com gasto de energia para que isso ocorra. E isso é uma das maiores desvantagens do sistema. Porque isso vai ter que ocorrer, ele vai ter que ficar ali mais tempo, vai gastar mais energia para aeração, porque além da DBO solúvel, você vai ter que degradar a DBO particulada, e além da DBO particulada, você vai ter que estabilizar o lodo que está ali presente. Isso vai ter mais tempo de decomposição e isso pode tornar o sistema um pouco mais caro. O que tem por aí? Pessoal, vocês encontram dos dois. Assim, eu não vejo uma regra. Às vezes, montando uma planilha de custo, dependendo da vazão que você tem, isso pode deixar um ou outro mais vantajoso. Mas, no geral, pegando grandes estações aí, vocês encontram dos dois. Por exemplo, agora eu não lembro se... Um exemplo clássico desse sistema é Franca. Franca é uma das cidades que tem melhor saneamento do Brasil. Eles têm uma estação lá de lodos ativados convencional, ou seja, tem decantador primário, tem tudo, tem digestão de lodo. O sistema funciona super bem.
e eles têm os biodigestores de lodo, todo o biogás que eles geram lá, né, da decomposição, eles estão gerando biometano e estão alimentando a frota de veículos da cidade. A frota de veículos da Sabesp lá. A frota de veículos da Sabesp. Então, assim, lá funciona super bem o lodos ativados convencional. Só que, por exemplo, em São Paulo, eu já visitei Jaete, Barueri, tudo. Não sei se é Barueri ou ABC, uma das duas é a aeração prolongada. Então, eles decidiram fazer, tipo assim, para vazões altas, né, para grandes vazões, tudo. Então, assim, os dois têm vantagem, os dois têm desvantagem. Vai muito do projetista e de uma análise de custo geral do sistema. Então, não tem, Brito, sempre esse é o melhor e esse sempre vai ser o pior. E essa resposta não tem. E assim, vocês já, como engenheiros, vocês devem saber isso, que é para tudo, né? Não existem, principalmente na engenharia ambiental, é difícil você achar uma resposta única, uma solução única para um problema. Sempre vai ter muitas opções de tratamento mesmo. Por exemplo, mas não pode pôr lagoa ao invés de pôr luz ativados, que lagoa é mais barato, não tem decantador. Pode, mas você vai ter que ver a questão de área. Então, assim, tudo pode. Agora, o que tem é sistemas mais vantajosos e menos vantajosos. Por exemplo, com relação à área. A lagoa ocupa muito mais área do que um lodos ativados. Tal. Mas pensando nesses dois lodos ativados, o convencional e a aeração prolongada, é impossível falar assim, ó, sempre esse é o melhor. Isso vai ser impossível. Mas tem que entender as diferenças, entender quais que são as vantagens e desvantagens de cada um. Acho que isso aí ficou claro, né? Ficou assim, Brito. Obrigada, viu? Nada. Vamos conversando. Até coloquei aqui para vocês. Vantagens e desvantagens, né? Menor do lodos convencional. Menor volume de reator, por TDH ser menor consumo de energia. E a desvantagem, necessita de decantador primário e o lodo não é estabilizado. E do aeração prolongada, maior consumo de energia, maior volume de reator, porém não necessita de decantador primário e o lodo já sai estável. Então são esses os parâmetros que a gente tem que trabalhar com eles para escolher um ou outro processo. Aí, pessoal, aqui é muito simples. A gente pode ter basicamente duas subdivisões também do sistema de lodos ativados, tanto o convencional quanto a aeração prolongada, que é um reator de fluxo contínuo, que é isso que a gente viu até agora. Esses reatores aqui são todos de fluxo contínuo, entra e sai esgoto continuamente nele. E eu tenho um reator também por batelada. O que é um reator por batelada? Por batelada, ele vai ter o mesmo processo preliminar, só que ele vai ter o tratamento, ele vai ocorrer de forma não contínua, ou seja, eu vou ter um tanque, esse tanque ele vai encher, depois que enche, vai parar de entrar o esgoto nele, ele vai reagir, depois que reage, esse esgoto mais o lodo vai ficar parado ali nesse tanque para ocorrer a decantação. O lodo ele vai decantar, e o lodo, na verdade, vai sedimentar no fundo e o líquido vai ficar aqui na superfície e ele vai ser descartado esse líquido e depois ele vai receber de novo o esgoto para um novo ciclo. Então a coisa não é contínua. Qual que é a vantagem desse tipo de sistema? Ele é muito vantajoso quando você tem algum processo com vazão intermitente, ou seja, uma empresa, por exemplo, que funciona das 8 às 5, ou seja, você vai ter só um período de alimentação do reator e não 24 horas como é o esgoto sanitário que chega na estação 24 horas por dia. Nesse tipo de caso, acaba sendo interessante você montar um tanque, fazer esses controles de quanto ele vai encher, o volume que ele vai precisar ter, o tempo de reação, o tempo de sedimentação e fazer o tempo de descarte e tudo mais. Só que quando tem um sistema contínuo, já começa a primeira desvantagem que eu vou ter que ter no mínimo 2 tanques. Porque enquanto um está reagindo, ele corta a alimentação e o outro vai estar enchendo. E quando esse acabou de esvaziar e está pronto para receber o esgoto, esse aqui vai estar cheio, pronto para começar o processo de reação, e aí eu fecho essa válvula e abro essa, e o esgoto começa a encher esse. E assim vai. Então, assim, imagina o controle disso, como que é complexo para tratar esgoto contínuo.
Imagina se começar a chover muito e essa chuva acabar entrando nas tubulações de coleta de esgoto e aumentar muito a vazão e você não ter mais tanque para fazer o tratamento. Então, assim, tem que ser muito bem pensado. De repente ter 3, 4, 5 reatores ali em paralelo, todos eles programados para receber a vazão. Então, de cara, para altas vazões e para sistemas contínuos, é meio que muito difícil a gente utilizar essa concepção. Só que aqui também a gente pode deixar o lodo por um tempo relativamente alto, fazer um descarte baixo desse lodo, porque ele está aqui já no meu reator, não preciso fazer nada com ele, né? Ele já está por aqui. E acaba que esse lodo também ele acaba saindo estabilizado. E essa estabilização dele faz com que o processo de tratamento seja aquele mais simples, que é desaguamento e transporte, exposição final. Então esse tipo de processo, o meu lodo, como ele já vai permanecer no meu reator, né? Eu só vou descartar o excesso, ele acaba ficando um lodo com uma idade de lodo bem alta. Ele vai ficar com bastante tempo no reator. E ele acaba sofrendo esse processo de autodegradação também. E aí ele já sai estável do meu sistema. É só a gente pensar que a gente vai descartar só o excedente. Se a gente vai descartar só o excedente, todo o resto vai ficar aqui por 1, 2, 3 bateladas, 10, enfim. Quantas ali ele estiver presente e não for mandado embora pelo descarte de lodo. Eu vou passar para vocês um artigo bem bacana que ensina a projetar isso aqui. Então, assim, a gente vai ver hoje o projeto de um reator contínuo, mas é muito bacana também saber projetar um batelada, principalmente como vocês vão fazer o projeto para a empresa, pensando numa empresa, isso pode ser interessante se a empresa não for 24 horas por dia, se ela não funcionar 24 horas por dia. Então pode ser interessante vocês pensar num sistema batelada, ou não. Mas eu vou dar o artigo, que ele é em português, ele é um artigo muito bom, e se vocês não usarem no projeto, vocês vão usar para a vida aí quando precisar. Pessoal, dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que a Kátia, que está sem microfone, se ela quiser escrever alguma coisa para falar que está tudo ok, está funcionando, Marcos também. Aqui tá tranquilo, Brito. Beleza. Marcos tá tranquilo, a Kátia falou que tá tranquilo. A Bianca também, se quiser comentar, tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo bem, tô entendendo direitinho. Tá ótimo. A Kátia tá digitando, vamos aguardar aqui que a gente já continua. Ela vai precisar dar uma olhada melhor na matéria. Tudo bem. A gente vamos trabalhando junto, tá, Kátia? Apesar de você não ter tido nada nessa parte, vamos trabalhando junto, vamos devagar, as coisas vão dar tudo certo. No final você vai ver que você vai ganhar bastante conhecimento sobre o assunto aí. Legal. Aqui eu tava até conversando com o Vitor, que ele é meu aluno de mestrado. Eu tenho um problema com essa disciplina na pós, que é um problema bom assim, mas ele é um problema que a gente tem que resolver. Eu tento fazer isso da melhor forma possível, que essa matéria acaba sendo uma matéria para colocar todo mundo na mesma sintonia. Então, ela não é uma matéria super avançada, de um assunto super específico. Por quê? Justamente porque a gente tem alunos da ambiental, por exemplo, que praticamente viram tudo isso de uma forma talvez um pouco mais com mais tempo. A gente vai ver um pouco mais rápido as coisas para conseguir ver mais coisas. E às vezes tem um pessoal de outros cursos, da própria Unifal, de outro curso ou de outra universidade que não viu nada, e a gente precisa ter o tempo aqui também necessário para conseguir desenvolver bem, devagar, e não também sair atropelando tudo. Então, ela é uma matéria difícil nesse sentido, de eu ter que tentar dosar. Então, assim, vocês podem parar, podem tirar dúvida no WhatsApp, pode marcar uma reunião se quiser por aqui mesmo. A gente pode fazer aulas extras por aqui. Essa plataforma eu gosto muito dela. Ela é muito fácil de a gente conversar, é fácil de eu projetar coisa aqui, é fácil de eu projetar uma planilha do Excel aqui, eu consigo fazer várias coisas aqui.
Então dá para trabalhar bem nela. Mas vamos caminhando, surgindo dúvidas, vocês vão falando aí. Com relação ao efluente que ele pode tratar o efluente bruto, industrial, municipal, pós-decantação primária. Já vimos então a aeração prolongada aqui um lodos ativados convencional, que recebe efluente depois de decantador primário. E aqui que está uma coisa muito interessante que para responder a pergunta da Gabriela, que é, o Brito, eu adoto aeração prolongada ou convencional? Aí eu já vou dizer para vocês vão adotar, se tiver um dia que escolher por um processo grande, normalmente o que vai dar o melhor custo-benefício é esse aqui. É um lodos ativados que vai receber o efluente proveniente de um reator anaeróbio. Isso aqui, sem dúvida, vai ser uma das melhores opções, uma das melhores concepções que vocês vão poder encontrar de lodos ativados. E a gente vai entender o porquê no próximo slide. Então, pelo nome, eu vou ter uma unidade que vai tratar o meu esgoto antes de ele entrar no reator de lodos ativados. E essa unidade é um reator anaeróbio. Vamos dar uma olhadinha no fluxograma. Olha aqui, pessoal. Olha como é que é. De novo, preliminar, obrigatório em todo o processo. Medidor de vazão, ele vem para um reator anaeróbio, esse esgoto. Nesse caso, um UASB. Então aqui eu não tenho decantador primário, não tenho nada. Eu tenho um reator anaeróbio. Esse reator anaeróbio, ele vai degradar aquela minha DBO particulada que veio no meu esgoto, sem o consumo de oxigênio, porque ele é um reator anaeróbio. E ele vai também degradar uma parte da minha DBO solúvel, porque ele é um reator anaeróbio, ele vai ter um processo de degradação. E ele vai gerar, pessoal, um esgoto, um efluente já pré-tratado. Vocês concordam comigo? Se ele está entrando aqui com uma concentração X, aqui já vai sair um valor menor do que X. Sei lá, 50% de eficiência, 60% de eficiência. Porque o ASB é um reator projetado para tratar esgoto com uma certa eficiência. E esse esgoto que sai dele já tratado, pessoal, vai entrar no reator de lodos ativados. Então vocês imaginam, esse esgoto já pré-tratado vai precisar de um tanque bem menor para tratamento, justamente porque ele já tem uma concentração menor de entrada. Ele vai precisar de menos consumo de aeração. Por quê? Porque parte da matéria orgânica já foi degradada via anaeróbia, então não vou ter só uma pequena parte para ser degradada via aeróbia. E, continuando o processo, vai vir o decantador, do decantador vai vir para o meu rio, a parte líquida, e o sólido. Parte dele eu recirculo e parte dele eu retorno no meu próprio lodo, no meu próprio reator UASB, para que esse lodo ativo acaba sendo inativado no meu próprio reator anaeróbio. Ou seja, esse reator aqui ele vai ter uma camada de lodo aqui no fundo dele. O reator UASB a gente vai aprender ele na próxima aula, tá? Então quem não viu, não se assuste, vocês vão entender como ele funciona. Mas ele forma uma manta de lodo aqui no fundo dele, que nessa parte de baixo vai ter um lodo super concentrado, super já degradado, ele vai ter o processo de autodegradação super alto aqui, e esse lodo entra junto com esse material para conseguir se autodegradar, o processo de respiração endógena, e esse lodo aqui do fundo, que já está degradado via anaeróbia e concentrado também aqui pelo fundo, ele só passa pelo processo de desaguamento, transporte e exposição final. Então olha a vantagem, não tenho todas aquelas etapas de tratamento, porque o próprio lodo já vem para o meu UASB que está aqui no começo, e esse lodo ele vai sofrer um processo de degradação aqui no fundo. Então assim, muito vantajoso, muito interessante essa concepção. Além disso, esse gás aqui, ele pode, que é gerado, né, o biogás, que ele é gerado no processo, ele pode ser reaproveitado para alimentar um gerador, sei lá, alimentar uma caldeira que vai aquecer a água, que vai gerar uma turbina que vai gerar energia elétrica. Ou ele pode aquecer alguma coisa, ele pode servir para aquecimento, ou seja, ainda você tem esse gás que ele pode ser utilizado com valor aí agregado. Você pode transformar ele em biometano para abastecer, igual por exemplo, motores que funcionam a biometano. Então assim, muito vantajoso. E hoje em dia, quando vocês encontram processos novos, sistemas novos de lodos ativados, a maioria deles é essa concepção.
tem um ASB, depois o lodo ativados, e as coisas funcionam assim. O lodo, ele é tratado aqui dentro, o líquido ele vem e tal, e esse lodo ele passa pelo processo de desaguamento, transporte, disposição final. Esse lodo ele já está bem concentrado aqui no fundo, então você vê, até a etapa de desaguamento diminui. Ela não é tão complexa quanto num convencional ou aeração prolongada. E as vantagens estão aqui, né? Já coloquei para vocês, reduz o consumo de energia elétrica em torno de 2/3. Por quê? Eu reduzo o gasto com energia elétrica para aeração. Reduz o volume do reator. Por quê? Apesar de eu ter um novo reator aqui, que isso tem que ser considerado, o meu tanque de aeração ele vai ser muito menor. Por quê? Porque eu já degradei aqui 60% da matéria orgânica. Então vai ser um tanque muito pequeno para conseguir atingir a eficiência desejada. E um terceiro ponto que reduz a produção de lodo. Não sei se vocês viram já ou se vocês vão ver em alguma outra matéria. Vocês já devem ter visto que um reator anaeróbio ele gera lodo, ou seja, aquele coeficiente Y lá de produção de lodo, ele é muito menor do que de um reator aeróbio. Acho que vocês devem ter visto isso. O reator anaeróbio ele produz bem menos lodo do que um reator aeróbio. E aqui, como 60% de tudo que do poluente é degradado num reator anaeróbio, eu vou ter bem menos lodo crescendo enquanto esse material orgânico está sendo consumido. Por quê? Porque ele está sendo consumido via anaeróbio. Ou seja, gero menos produção de lodo. E como esse efluente já foi tratado 60%, nesse meu reator aqui, que é por via aeróbia, ele vai ter menos alimento, consequentemente, meu lodo vai crescer menos também, vai crescer proporcional aos alimentos que tem ali. Então, quando eu somo tudo, eu gero uma economia que vai de 40% a 50% menos lodo. Então, assim, se pensar nesse, para aeração prolongada ou convencional, qual dos três é mais vantajoso? Esse. Então, assim, é fato isso, tanto é que você encontra hoje eles projetados, a maioria dos sistemas projetados para tratar esgoto sanitário, tá? Não estou falando industrial, que de repente tem as características específicas, estou falando sanitário. Essa é a concepção mais usada aí atualmente. Alguma pergunta ouvindo bate-papo aqui? A Kátia comentou, tal. Alguma dúvida aqui, pessoal? Entenderam essa concepção? Beleza? Bom, ninguém comentou nada, acredito que está tudo certo. Vamos continuar aqui. Vamos projetar o lodos ativados. Aqui, pessoal, se vocês olharem a aula da semana passada, é isso aqui, tá? Só que aqui, o nosso, eu gosto de colocar o C no começo, mas é questão do jeito que eu trabalho, mas não tem. Então, sempre eu coloco, por exemplo, CX0, CS0, mas isso aí não muda nada. O que é importante é vocês saberem que... Deixa eu voltar aqui. X0 é a concentração de lodo na entrada, S0 é a concentração de DBO da entrada, X é a concentração de lodo no reator. Beleza. Então, se vocês pegarem lá o nosso sistema da aula passada, vocês vão ver de um reator mistura completa com recirculação, vocês vão ver tudo isso aqui que a gente viu. Só que em vez de S, em vez dos S sozinho e dos X sozinho, o meu tem o C na frente. Então é CX, CS, CS0, CX0. Só isso que muda, o resto é igual. Então vamos projetar. Antes disso, vou voltar. Dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos continuar? Deixa um ok aqui no bate-papo só para eu saber se está tudo certo. Por gentileza. Beleza. Ok. Então vamos continuar. Parâmetros de projeto. Aqui, assim como na aula passada, não tem muito que a gente ficar enrolando, porque ele é muito direto. Por exemplo,
idade de lodo. Quanto que é a idade de lodo que eu vou adotar no reator de lodos ativados convencional? Já vimos de 4 a 10 dias. E se eu tenho um reator de lodos ativados com aeração prolongada? De 18 a 30 dias. Então, se eu tiver que adotar uma idade de lodo em alguma parte do meu dimensionamento, eu sei quanto que eu adoto. Se for convencional e se for aeração prolongada. Tempo de detenção hidráulica, TDH. Se for convencional, de 6 a 8 horas. E se for aeração prolongada, de 16 a 24 horas. Aqui já dá para vocês perceber que o meu tanque de aeração ele vai ser praticamente o dobro, né? De um lodos ativados com aeração prolongada de um convencional. Ah, então ele é desvantajoso. Então ele não tem vantagem. Não quero dizer isso. Estou querendo dizer só que ele é maior. Só que você não tem o decantador primário, você não tem o tratamento de lodo. Enfim, só estou jogando para vocês entender que um tem vantagem e o outro também tem vantagem, da mesma forma que um tem desvantagem e o outro também tem desvantagem. Então aqui é uma parte mais de entender os parâmetros e saber quanto que a gente tem que adotar neles. Aqui é uma relação muito interessante, pessoal. Ela não chega a ser Tem alguns autores que até projetam reator utilizando essa relação, mas não vai ser o nosso caso, que é a relação alimento-micro-organismos. O que é isso? É a quantidade de alimento que eu coloco no reator, vazão vezes concentração. Quando eu multiplico a vazão vezes a concentração, vai dar carga por dia, né? Vai dar massa de DBO por dia aplicada. Então, essa é a carga que eu estou aplicando no meu reator pela massa de bactéria que eu tenho dentro do meu reator. Então, quando eu multiplico Cx por volume, nada mais vai ser do que a concentração de lodo no reator vezes o volume, concentração vezes volume da massa. Então, aqui dá a unidade de vazão de carga orgânica aplicada e aqui dá a unidade de massa de micro-organismo. Essa relação entre a quantidade de alimento que eu coloco pela massa de micro-organismos dá essa relação que a gente chama de relação alimento-micro-organismos. Em inglês é FM, Food Microorganisms, que é o número, que é o que vocês vão encontrar aí na literatura. Essa relação normalmente é FM, vocês não vê muito AM pelo nome em português, mas a relação em inglês vocês vão ver bastante. Quanto que tem que ser essa relação? Se for um lodos ativados convencional, de 0,3 a 0,8, e um reator de aeração prolongada, de 0,08 a 0,15. Aqui já dá para vocês verem outra coisa. Eu vou ter muito mais lodo num reator de aeração prolongada, né? Por quê? Eu vou aplicar uma carga. Na verdade, a carga pode ser a mesma, mas quando eu pego o Cx e multiplico pelo volume, e o meu reator de aeração prolongada tem um volume o dobro, o que vai resultar? Vai resultar num FM menor, porque esse denominador aqui vai ser menor. Isso aqui pode até ser o mesmo, mas esse vai ser menor em função do volume ser maior. E quando eu faço isso dividido por uma coisa maior aqui, dá um valor de FM menor, que é o de aeração prolongada. E por que essa relação é importante? E aí a gente vai para a literatura, para alguns estudos realizados, que vai explicar o que acontece nessa minha relação FM. Então aqui é muito interessante, pessoal. Existe um ensaio que a gente faz que chama índice volumétrico do lodo. Então imagina o seguinte, a gente pega, por definição, né? Esse índice volumétrico do lodo seria a quantidade de sólidos que sedimenta em 30 minutos pela quantidade de sólidos totais em suspensão. Então vocês imaginam o seguinte, uma forma mais simples de explicar. Eu vou tentar desenhar aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Imagina um teste simples que a gente pode fazer num cone de Inhofe, que é aquele cone assim. A gente vai nesse cone e coloca, sei lá, 1 litro do meu líquido dentro do meu reator. Então eu pego do efluente do reator. Ficou pequeno aqui, deixa eu fazer de novo. 1 litro do meu efluente do reator. Aquele lá dentro do reator, tá, pessoal? Esse aqui, ó, vamos ver aqui. Eu vou pegar 1 litro disso aqui, ó. Desse resíduo que tá aqui dentro.
que tem concentração CX e tudo mais. Vou pegar 1 litro aqui e coloco aqui esse 1 litro. Espero 30 minutos. Depois de 30 minutos desse líquido aqui, que está tudo misturado lá com as bactérias e o meu efluente, no final desses 30 minutos vai ficar aqui no fundo um lodo concentrado, concorda? E o líquido clarificado. Como é que eu calculo esse meu índice volumétrico de lodo? Ele basicamente vai fazer a relação da quantidade aqui que sedimentou, ou seja, se eu tinha 1 litro, aqui ficou sedimentado em um volume de 100 ml. De 1 litro, 100 ml sedimentou em 30 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de 30 minutos, se eu tenho um volume total de 1 litro, o lodo acumula em um volume de 100 ml, só de 0,1 litro. Vamos pensar um outro exemplo. Eu pego o mesmo lodo de um outro reator e vou ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui meu 1 litro do efluente, só que depois de 30 minutos, o meu lodo ficou desse jeito. Então, esse aqui, o meu lodo acumulou 0,1 litro, e nesse outro aqui, o meu lodo ocupou um volume de 0,6 litro. Vou perguntar para vocês, qual dos dois teve uma melhor sedimentabilidade desse lodo? Qual dos dois teve uma melhor sedimentação? O número 1 ou o número 2? Deixa eu ver aqui a resposta de vocês. Alguém quer arriscar, pessoal? Vai lá. Você pode repetir, por favor, o finalzinho? Deu uma travada aqui, eu não peguei muito bem. Eu pego o lodo daquele tanque, vocês entenderam. E eu vou colocar nesses cones de Imhoff e vou fazer 1 litro de lodo em cada... 1 litro. Tá travando. E depois de 30 minutos de ensaio, um desses cones acumulou. Deve estar acontecendo alguma coisa que a Gabriela tá travando. A internet... Eu não sei se está travando só para mim ou se está travando para todo mundo. Pode ser que seja para todo mundo. Se eu só dar uma olhadinha aqui no meu 3G, que quando ele enche muito na minha internet, deve estar travando. Só um minutinho. Eu já volto. Opa. Um pouquinho, pessoal. Eu vou deixar a porta aberta para ver se melhora o sinal também. Eu não sei se... Pessoal, quando eu... Minha internet aqui, meu roteador, às vezes quando conecta muita rede nele, ele fica mais lento. Mas eu pedi para minha esposa desconectar. Vamos ver se melhora. Melhorou? Tá travando ou tá indo bem agora? Agora tá bom, né? A pergunta é, eu pego o lodo daquele reator de lodos ativados, coloco 1 litro dele em um cone de Imhoff, depois de meia hora de ensaio, eu vejo que do lodos ativados A, depois de meia hora, o lodo ficou acumulado em 0,1 litros desse cone. E o lodo do reator B, né, ficou em 0,6 litros. A minha pergunta era, qual dos dois tem uma melhor sedimentabilidade do lodo? Ô, Brito, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Esse teste é aquele teste que quando a gente foi na estação lá de Poços de Caldas, eles fizeram, que eles pegaram um cone transparente, só que eles não tiraram do reator, eles não tiraram do reator aeróbio, eles tiraram do ASB. Então, mas aquele que eles fizeram ali na ET3, né?
não era a mesma coisa? O cone era, mas não, lá eles não fizeram um ensaio, lá eles só mostraram como é que é esse resíduo, entendeu? Não é um ensaio. Esse ensaio, ele não faz sentido fazer ele num reator WASB, porque no WASB ele já tem a etapa de decantação ali. Então, assim, eles têm o cone, mas a função dele não era essa, entendeu? Gente, obrigada. Imagina. Então, esse aqui ele vai ter uma melhor sedimentabilidade do que esse de baixo aqui. Concordam comigo? Que se um em meia hora acumulou 0,1 e o outro acumulou 0,6, esse aqui ficou muito ruim. O lodo sedimentou pouco, ele está disperso, ele não está tão concentrado. E isso é ruim quando a gente pensa num decantador, que isso aqui pode acabar saindo do meu sistema e não sedimentando bem. E o que acontece quando eu trabalho em faixas não ideais de alimento e micro-organismos? Aqui é um ensaio de laboratório, tá? De uma pesquisa que fala o seguinte: quando eu trabalho fora dessa faixa boa que eu apresentei para vocês, ou para menos ou para mais, esse meu índice volumétrico do lodo, ele piora, tá vendo aqui? Essa parte aqui e essa parte. Ou seja, se eu trabalho com a relação 0,1, 0,2 ou maior, né, 0,8, 0,9, eu vou ter problemas na minha etapa de sedimentação. Então, o ideal é eu trabalhar nessa faixa ótima aqui, de 0,3 a 0,6. Ah, Brito, mas se for aeração prolongada? A aeração prolongada ele já vai ter esse problema de natureza e ele vai ter que ser considerado na hora de projetar o decantador. Então, assim, você vai ter que ter um decantador também com uma característica diferente do que a gente projeta para um convencional, justamente por causa dessa má sedimentabilidade do lodo. Então, é isso que esse ensaio faz. Ele consegue definir para a gente esse volume de lodo que vai se acumular depois de meia hora de ensaio. Quanto menor for esse volume, mais concentrado está esse meu lodo, melhor é a sedimentabilidade dele. E essa melhor sedimentabilidade dele é obtida nessa faixa aqui de relação a alimento e micro-organismo. Sim ou não? Beleza. Melhorou o áudio também, né? Melhorou a internet? Acho que deve ter melhorado. Tá ótimo. Então vamos continuar. Aqui, pessoal, concentração de lodo no tanque de aeração. Não vou nem perder muito tempo. Já vimos de onde vem essa fórmula. Não viram, pessoal? Essa fórmula vem do balanço que a gente fez lá igualando. Tem toda a demonstração dela. Tudo certinho na aula passada. Como é um reator de lodos ativados, que ele é um reator mistura com recirculação, então a idade de lodo é diferente do TDAH. Então eu tenho os dois aqui para considerar. E os coeficientes que vão ser adotados para resolver essa fórmula: o Y de 0,5 a 0,7, o KD de 0,06 a 0,1. Então, esse valor eu tenho. A idade de lodo a gente já viu que dá para ter. Ele é um parâmetro que a gente adota. O TDAH a gente adota. O KD está aqui. Idade de lodo está aqui. Sobrou para a gente isso aqui. Esses valores que a gente não tem, na verdade, vai ser o fundamental que a gente vai precisar ter. Por quê? Porque quando você for projetar um sistema, seja para indústria ou seja para tratar efluente doméstico, a lei vai falar o que a gente precisa atender. Então, a legislação vai falar o seguinte para a gente: para você jogar teu esgoto nesse rio aqui, você tem que tratar X% ou atingir uma concentração de tantos por cento. Falando isso, quando a lei exige isso da gente, a lei sempre vai exigir isso da gente, é fácil, porque a entrada eu sempre vou saber que é a caracterização do meu efluente bruto. Ou seja doméstico ou seja industrial, eu sempre vou ter que saber a característica do meu esgoto. E o final? O final, ele tem que ser aquilo que meu sistema precisa atender a lei. Ou seja, isso aqui vai ser o que eu vou jogar no rio. Então, vou ter que atender a lei isso aqui. Então, esses dois parâmetros a gente também vai ter. Com isso, a gente consegue calcular a concentração de biomassa dentro do nosso reator. Muito simples. Já vimos de onde vem essa fórmula. Aqui estão os coeficientes também. Na hora de você estudar, você pode pegar eles e relembrar.
E a gente viu que essa fórmula ela deriva uma outra também, né? Que é essa do volume. Por quê? A gente viu que TDAH, vou voltar aqui. Esse TDAH aqui, ele nada mais é do que volume dividido pela vazão. Então, se eu substituir esse θH, que é o TDAH, por volume dividido por vazão, e pegar esse volume e passar para cá, e o CX passar dividindo para cá, olha o que eu vou ter. A equação... Opa! Eu vou ter a equação que calcula o volume do tanque de aeração de um reator de lodos ativados. Ah, Brito, mas aí o CX eu vou ter que adotar? Sim. O CX para um reator de lodos ativados convencional varia de 1,5 a 3,5 miligrama de sólidos suspensos voláteis por litro. E um reator de aeração prolongada ele varia de 2.500 a 4.000 miligramas por litro de SSV. Aqui não é 1,5 não, tá? Isso aqui como está em inglês é 1.500, 3.500. Aqui é 2.500 e 4.000. Os Y a gente já viu, de 0,5 a 0,7. KD de 0,06 a 0,1. Jogando todos esses valores, a gente vai ter o Y, idade de lodo, vazão a gente sempre vai ter, CX a gente adota, idade de lodo a gente vai ter, KD a gente tem, Y a gente tem, e esses valores aqui vai depender da eficiência que eu preciso do meu sistema. Temos tudo para projetar um reator de lodos ativados. Projetar o volume dele, né? Bom. Continuando. Produção de lodo. Aqui é bacana a gente pensar também. O que vai ser a produção de lodo? Quanto de lodo vai crescer no meu reator? E se ele vai crescer além daquilo que eu preciso, além daquele meu CX que eu preciso, eu tenho que jogar ele fora. Ou seja, primeiro eu calculo a produção, que nada mais vai ser do que crescimento menos decaimento. Crescimento. Como é que eu calculo o crescimento? Já viram isso lá em cinética de crescimento. Vou voltar aqui, pessoal. Vocês já viram isso em cinética de crescimento na parte da Gisele? Uma pergunta que eu preciso saber agora. Vocês já viram isso? Cinética de crescimento, Monod, ou a cinética de produção de sólidos? Ela passou pra gente no assim. Passou, né? Ótimo. Então, assim, não ficar também repetindo demais. Então, aqui é a produção menos o decaimento. Aqui, de novo, o Y a gente tem, a vazão a gente tem, CS0 a gente tem, CS a gente tem, CX a gente tem, KD a gente tem, volume do reator a gente acabou de calcular, tudo temos. E isso vai calcular a produção de lodo. Ou seja, quantos gramas de sólidos suspensos voláteis por dia produzido. Sabendo que toda essa produção, que é aquele excesso de biomassa que a gente vai ter que jogar fora, eu tenho que descartar, qual que é a vazão de lodo que eu vou jogar fora do fundo do meu tanque de decantação? Como é que eu transformo isso, que está em massa, para volume, pessoal? Qual que é o parâmetro que transforma massa em volume que a gente pode usar? Lembram a densidade? Que a densidade é massa por volume, a gente consegue transformar, sabendo a densidade de um produto, transformar ele em massa ou ele em volume em função da densidade. Então, sabendo isso, a gente consegue transformar essa nossa produção de sólidos, que é em gramas por dia, em uma vazão de sólidos que eu tenho que descartar. Como que eu faço isso? Eu pego essa produção, divido pela densidade e, como eu falei para vocês, que nem tudo naquele lodo lá do fundo decantador é sólido, a maior parte é líquido, porque o lodo está ali no meio do esgoto e vai ser líquido, eu tenho que multiplicar essa densidade pelo meu teor de sólidos do lodo. Porque senão eu estou considerando que toda aquela massa de densidade do lodo é tudo lodo, mas é tudo sólido. Sólido quer dizer biomassa, tudo célula. Mas não é. Só de 0,7 a 1,1% é célula, que seria uma coisa sólida. O resto é líquido. Então eu tenho que multiplicar pela densidade para eu conseguir realmente transformar em
uma unidade real, que realmente daquele meu líquido lá que tem o lodo, o que realmente daquilo lá é sólido. A partir daí, então, eu consigo definir a minha vazão de descarte de lodo, que ela vai ser o meu QW em unidade metro cúbico dia, e eu vou calcular ela sabendo, então por dia eu vou ter que jogar fora, sei lá, 1 metro cúbico de lodo, 10 metros cúbicos de lodo. Tudo isso a gente calcula. PX já está calculado. Densidade do lodo é em torno de 1000, ele é semelhante à densidade da água, né? Porque, como eu falei para vocês, a maior parte do lodo é água, é o esgoto lá, né? E o teor de sólido de 0,7 a 1,1. Sem problemas aqui também, pessoal. Aqui deu uma desconfigurada. Quanto que eu vou recircular de lodo no meu reator? Porque já vimos, então, o QW. Falta eu calcular aquele meu QR, né? Eu vou digitar aqui certinho o que era para ser, que ficou ruim. Então, meu QR vai ser igual o R vezes o Q. Então, o que é esse meu R? Esse meu R é a razão de recirculação. Ou seja, se a gente dividir, isolar o R aqui dessa equação, né, colocar para cá, vai ser minha vazão que eu recirculo dividido pela minha vazão total. Ou seja, dá uma razão de recirculação de lodo. Quanto do total de alimentação eu recirculo eu coloco na minha vazão de recirculação de lodo. E a gente calcula essa razão com essa formulinha aqui. Essa formulinha aqui, ela vem do balanço também, tá, pessoal? Só que ela é um balanço um pouco mais extenso, eu não vou colocar aqui para vocês. Um dia, quem sabe, pessoalmente, a gente faz isso na lousa, mas aqui ele daria 2 slides, muita coisa, deixa quieto. Como é que eu calculo essa razão? Cx, que a gente tem, dividido por Cxx menos Cx. O Cxx, pessoal, é a concentração de lodo no fundo do decantador. Já vimos isso também. E essa concentração de lodo no fundo, ela é função da capacidade do meu decantador em separar os sólidos. Então esse meu Cxx aqui, ele tem um valor que varia aí de 8.000 a 11.000. Vocês vão ver que ela acaba sendo um parâmetro de projeto também. E esse 8.000, 7.000 a 11.000 vai ser o valor que a gente vai adotar aqui na minha razão de recirculação para calcular esse R. E para eu calcular a minha vazão, que é o meu QR, eu basta multiplicar esse R pela vazão de alimentação. E aí eu vou ter a vazão que eu vou recircular meu sistema. Então, de novo, eu tenho quase tudo projetado para o meu sistema. Cx, volume do reator, QW, Cxx, vazão de retorno de lodo, concentração desse lodo de retorno, tudo isso é parâmetro de projeto que a gente utiliza para dimensionar lodos ativados. Vamos voltar aqui. Nossa, já deu mais de 1h13 de aula. Pessoal, tem alguma... Cxx é a concentração final. O Cxx é a concentração do lodo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O lodo que está aqui, que é aquele lodo que fica adensado no fundo do decantador, é o meu Cxx. Isso aqui é Cxx, tá? É esse lodo concentrado aqui. Por isso que parte dele eu recirculo e parte dele eu descarto aqui. É a concentração de lodo no fundo do meu decantador. O que sai no efluente a gente chamou de XF, que é praticamente zero, né? A gente viu isso. Ele é praticamente zero. Tudo bem? Beleza. Dá uma olhadinha só aqui, pessoal. Nossa, a gente tá no meio da aula, já deu 1h de aula, não gosto de vídeo mais de 1h. Vamos continuar. Na verdade, pessoal, eu não vou continuar, não. Eu vou dividir isso em 2 vídeos. Eu vou, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou pausar a gravação desse vídeo aqui.
Aí, o próximo vídeo vai continuar lodos ativados, mostrando a parte de consumo de oxigênio nesse tipo de sistema, tá bom?